Minutos, a gente segue então nesta edição atualizando sobre a condição das chuvas em Minas Gerais. Nas últimas 24 horas foram registradas 5 mortes, segundo a Defesa Civil, e 511 casos de desabrigados. No momento, quase 40% dos municípios estão em situação de emergência. As cidades de alerta foram de 145 para 341. No total, foram 24 mortos no estado. As últimas mortes confirmadas pela Defesa Civil aconteceram em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, Perdigão, no centro-oeste, Ouro Preto e Santana do Riacho, na região central. Muito bem, sobre este assunto a gente conversa agora com o deputado federal Marcelo Freitas, do PSL Mineiro. Deputado, muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Catarina, é um prazer enorme falar com vocês. Prazer é todo nosso. Deputado, estamos acompanhando a situação aí de Minas Gerais, né, que está sendo castigada aí pelas fortes chuvas, gerando aí uma série de transtornos, a exemplo ali do transbordamento do dique da barragem da mina de Pau Branco em Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte, também a tragédia em Capitólio. Na sua avaliação, qual deve ser, deputado, a partir de agora, a estratégia mesmo do poder público para tentar, de alguma forma, minimizar todos esses impactos? Bom, a grande verdade é que nós compreendemos que o nosso país, ele precisaria ter investido anteriormente na questão da drenagem como aspecto macro, para que a gente pudesse fazer com que, especialmente as cidades de pequeno e médio porte, conseguisse suportar essa questão das chuvas. Mas, imediatamente, o que a gente entende que é necessário? É necessário que tanto a Secretaria Estadual de Defesa Civil, quanto a Secretaria Nacional de Defesa Civil, a partir de planejamentos efetivados pelos municípios, elas consigam, agora que nesse momento a gente começa a ter um início de uma estiagem, a gente já recomece a trabalhar com esse processo de reconstrução daquilo que é imediato, pontes, estradas, para depois a gente trabalhar com a ideia de realmente fazer com que as pessoas consigam voltar às suas casas. Mas é um projeto imediato. Nesse momento nós temos que esperar que a chuva pare realmente para que a gente consiga enfrentar essa questão da melhor maneira possível. Bem, deputado, a Jovem Pan inclusive fez uma cobertura aí completa e especial sobre a tragédia em Capitólio, também nas outras ocorrências que aconteceram em Minas Gerais. Ouvimos muitos especialistas, eu particularmente conversei também com geólogos, e todos disseram que em relação a Capitólio, ali pelas características, né, do rochedo, as rachaduras, as fendas ali do local e as condições climáticas, as fortes chuvas, isso naturalmente geraria ali uma infiltração, geraria uma erosão e que essa era uma tragédia anunciada. Inclusive esses geólogos disseram que falta um mapeamento geológico aqui no Brasil. O senhor acha que de fato essa era uma tragédia anunciada? O senhor concorda que falta de fato um acompanhamento mais de perto em relação ali a esse mapeamento de segurança? Eu penso que o Brasil é mestre para dar respostas, especialmente quando ocorrem tragédias. Nesse caso específico de Capitólio, embora nós não possamos deixar de explorar as riquezas turísticas de nosso país, particularmente em Minas Gerais, eu penso que nesse caso específico, tendo em vista a grande incidência de chuvas que estão acontecendo ainda em Minas Gerais, essa tragédia poderia sim ser evitada. Então, a nosso sentir, especificamente nessa questão, além da questão das chuvas, faltou um estudo aprofundado das questões geológicas para que a gente pudesse analisar a movimentação de rochas e, por consequência, impedir o turismo especificamente nesse período do ano em que estamos com a grande quantidade de chuvas, evitando dessa maneira uma tragédia que, a nosso sentir, sem dúvida alguma, poderia ser evitada. Deputado, inclusive sobre Capitólio, ainda sobre esse tema, né, foi aberta uma investigação que agora cabe à Polícia Civil e à Marinha tocar justamente para identificar aí o que de fato aconteceu. A partir de agora, né, o que essa tragédia, na sua avaliação, pode nos ensinar? Talvez a necessidade de protocolos de segurança mais rígidos, uma fiscalização mais efetiva? Como que o senhor vê tudo isso? É o que eu disse anteriormente. Na verdade, o Brasil é mestre para dar respostas somente quando ocorrem tragédias. E esse fenômeno das chuvas
seja em todo o cenário nacional, ele ocorre anualmente. Então, não há nenhuma situação nova nesse sentido. O fato objetivo é que essa tragédia, especificamente de Capitólio, ela vai sim permitir que nós possamos trabalhar com, especificamente essa questão, com alguns estudos geológicos, para poder trabalhar com a formação rochosa e a capacidade que essa rocha tem de suportar a grande quantidade de água e, por consequência, evitar tragédias. Mas, para além disso, eu penso que nós temos que fazer um grande planejamento no que se refere à drenagem e a saneamento do Brasil, e nós já aprovamos o Marco Nacional de Saneamento, mas a drenagem especificamente, por quê? Porque se nós gastarmos antecedente com a drenagem, nós vamos evitar que tragédias ocorram nos municípios de médio porte, como tem acontecido, e os custos, é esse o aspecto, os custos da recuperação daquilo que é estragado pela chuva, em virtude da ausência de drenagem, é muito superior do que se investirmos preventivamente nessas drenagens para que a gente possa evitar ou minimizar tragédias de todos os tipos. Muito bem. Paulo Pousonoff, a sua pergunta, então, para o deputado. Boa tarde, deputado. A gente viu no final do ano passado, né, com as cheias ali na Bahia, deputados baianos se mobilizarem, o presidente da Câmara, Arthur Lira, também veio ao público se manifestar, falou sobre a possibilidade de criar um fundo emergencial, né? Parece que fundos emergenciais resolvem todos os nossos problemas. Mas eu gostaria de saber, eu não concordo muito com fundos emergenciais, mas eu gostaria de saber do senhor se existe algum tipo de mobilização também por parte dos deputados mineiros nesse sentido de propor algum tipo de esforço legislativo para minimizar aí os impactos dessa tragédia. Excelente pergunta, Paulo. Quando a bancada baiana reuniu-se com o presidente da Câmara, eu estava, inclusive, na residência oficial do presidente da Câmara e pude acompanhar de perto essa reunião e a preocupação que a bancada baiana tinha com toda essa questão. De fato, a bancada mineira, capitaneada pelo nosso líder, Diego Andrade, a gente tem feito sucessivas reuniões, virtuais, inclusive, para que a gente possa encontrar mecanismos de buscar os recursos necessários para poder enfrentar essa questão. O que nós temos feito? Bom, no que se refere a iniciativas legislativas, Minas Gerais é um estado que possui uma quantidade considerável de barragens e nós apresentamos o projeto de lei naquele sentido a partir da comissão de Brumadinho e várias iniciativas legislativas vieram de modo a que a gente pudesse ter um controle maior sobre aquilo que vai ser criado no Brasil no que se refere às barragens. No que se refere à situação imediata, para poder recompor o prejuízo estragado, nós estamos em permanente articulação, e aqui eu me refiro à bancada mineira, com a Secretaria Nacional de Defesa Civil e com a Presidência da República, de modo a buscar os recursos para que a gente consiga recompor o prejuízo efetivado pelas chuvas. Uma questão super interessante, Paulo, é a questão da metodologia utilizada pelos prefeitos para poder buscar os recursos junto à Secretaria Nacional de Defesa Civil. Nós observamos que há projetos que não são bem feitos. Então, eu citaria aqui, por exemplo, com as tragédias baianas, eu observei vários projetos muito bem feitos que a Secretaria Nacional de Defesa Civil utilizou como parâmetro para que a gente pudesse utilizar nos demais municípios que tiveram, por exemplo, pontes destruídas, estradas destruídas, com estudo fotográfico, com levantamento das coordenadas geográficas, e tudo isso facilita para quê? Para que na análise de projetos a Secretaria Nacional de Defesa Civil consiga, de fato, alocar os recursos e a gente possa trabalhar com a ajuda mais efetiva possível. Porque é um ponto interessante. Há diversos gestores municipais que se aproveitam dessa situação para jogar obras que se encontravam paradas há décadas, por exemplo, e jogar um pacote de obras que devem ser feitas de modo emergencial. Isso não é o correto, isso não é o ideal. Por esse motivo, a gente está trabalhando com uma situação em que a Secretaria Nacional de Defesa Civil vai no Google Maps, olha o que existia antes, olha o que houve após a chuva, para só após isso liberar os recursos para que a gente consiga reconstruir aquela área, de fato, destruída em virtude dessa tragédia. Daúde, sua pergunta rapidamente. Bom, deputado, o senhor colocou a questão de melhorar as condições de rios para evitar esse tipo de catástrofe. A gente sabe que o Vale do Jequitinhonha, onde a gente até acho que viu algumas imagens, é uma região que não chove faz mais de 50 anos, né? Até ali tem projetos de usinas solares pela questão hídrica. Como é que se poderia prever um projeto para essa região, se é uma região muito pobre, que as pessoas que ali moram não têm nenhuma condições de viver da forma que vivem? Eu só gostaria de ter essa colocação.
a grande verdade é que o Vale do Jequitinhonha é uma região muito rica e de pessoas extremamente muito pobres. E eu conheço muito bem porque estou no norte de Minas, Vale do Jequitinhonha. Essa é a minha área de atuação. Mas, historicamente, como houve sempre uma exploração da pobreza das pessoas, investimentos estruturantes não aportaram para o Vale do Jequitinhonha. E aqui eu falo, por exemplo, de uma própria barragem no Vale do Jequitinhonha, no Rio Jequitinhonha. Então, nós temos projetos, sim, voltados para energia fotovoltaica, energia solar e diversos outros projetos que podem fazer do Vale uma riqueza enorme. Por exemplo, nós temos na cidade de Itinga um dos principais polos da extração do lítio no mundo. E você observa que lá só há extração mineral e o processamento é feito em Juiz de Fora. Então, são várias políticas efetivas que podem fazer para que o recurso seja aportado no Vale de Jequitinhonha e, ao invés da exploração da pobreza, a gente tenha, de fato, a exploração das riquezas do Vale de Jequitinhonha. Isso é perfeitamente previsível e é possível ser feito. Basta entendimento e acordos políticos para que essas coisas possam acontecer da maneira mais rápida possível. Muito bem, nós conversamos com o deputado federal Marcelo Freitas, do PSL de Minas Gerais. Deputado, obrigada pela sua participação aqui na Jovem Pan. Muito obrigado, prazer sempre falar com vocês.